Irmãos, nós vamos, nesse trimestre que está iniciando, o último trimestre do ano, estudar algumas epístolas pastorais, cartas que eram escritas para orientar o proceder da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Até domingo passado, os irmãos não tinham as revistas. Não é muito simples a edição de um número tão grande de revistas como nós temos. Nós não temos mais hoje a Juerp como editora, não existe mais. Nova editora da nossa denominação, a editora Convicção. E tem tido eles alguns atropelos, mas a literatura tem chegado. E até antes de ler o texto dessa noite, vou explicar aos irmãos por que é que eu sou daqueles pastores que insistem com a literatura da nossa denominação. Eu penso que nós precisamos estar muito focados no que a Bíblia diz, porque todos nós podemos errar, menos a palavra de Deus. Ainda assim, de vez em quando, mesmo sendo uma literatura nossa, com revisão, com muito cuidado, de vez em quando sai alguma coisa que não tem respaldo bíblico. Mas quando sai, a gente procura orientar os irmãos no que a Bíblia realmente fala. Eu sei que existem outras igrejas e existem outras literaturas, mas a literatura que a Igreja Batista da Glória usa é a literatura que pertence à Convenção Batista, até porque nós somos batistas. Então não tem nenhum sentido usar uma outra literatura. Essa noite eu quero tratar com os irmãos sobre a síntese do livro de Tessalonicenses. Abra sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versos de 1 a 10. Obrigado, Renan. Quando Paulo fala sobre a Igreja de Deus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica, ela surgiu pela instrumentalidade de Paulo, atendendo a ordem do Espírito Santo. Se você quiser conhecer mais dessa igreja, quando chegar em casa, você abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Diz assim a Bíblia: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé, atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder e com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. Vos tornaste nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tendes-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, e de que forma vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra de toda a ira vindoura. Interessante a visão que Paulo
tem da igreja do Senhor Jesus. Esse livro, ele foca algumas características de uma igreja que realmente é do Senhor. Ele não deixa nenhuma dúvida de que a igreja é de Deus. Existem hoje igrejas de homens, no passado também existiu, mas a igreja que realmente vai prevalecer é a igreja de Deus. A igreja de Deus tem algumas marcas, e essa igreja de Tessalônica tinha algumas marcas muito fortes. A primeira marca, segundo Paulo registra aqui nesses primeiros versos, é que essa igreja era uma igreja que manifestava o poder de Deus. Meus irmãos, igreja é lugar de manifestação do poder de Deus. Nós nos reunimos para manifestar o poder de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta de forma muito clara na transformação de vidas. Interessante que Paulo diz que ali em Tessalônica as vidas foram transformadas. Se estivermos na igreja, mas não houver transformação, na verdade não é uma igreja. Igreja é semelhante a um hospital. O que acontece com as pessoas no hospital? Elas chegam geralmente necessitadas, né, da sua recuperação de saúde física, e ali no hospital, geralmente, elas são restauradas. A igreja é um hospital. Geralmente as pessoas que procuram a igreja, e as pessoas que se achegam à igreja, as pessoas que se convertem, elas passam por um processo transformador. Se não houver transformação, a pessoa pode até fazer parte da igreja, mas ela não é igreja. Então, Paulo fala que essa igreja era uma igreja que se manifestava o poder de Deus. E, na verdade, não há quem possa transformar a vida de qualquer pessoa a não ser Deus. Se você quer transformação, busque ao Senhor. Procure ao Senhor. Dependa dele. Só Deus tem poder para transformar. A igreja de Tessalônica era uma igreja na qual os crentes tinham plena convicção, e Paulo reafirma isso, de que eles eram eleitos de Deus. Eles eram escolhidos de Deus. E essa questão de ser escolhido, irmão, não vou voltar a isso aqui nessa noite, não significa que Deus havia tido preferência por uns em detrimento de outros. Não. Na verdade, a escolha aqui, ela refere-se ao fato de que as pessoas estão salvas pela graça de Deus, porque creram em Jesus e agora escolhidos, eleitos por Deus, desfrutam da bênção de pertencer à igreja. Não existe nada mais precioso na vida do que nós sermos conscientes ou conscientizados de que nós somos o povo de Deus. Pedro apóstolo escreve na sua carta, dizendo que nós somos a nação santa, nós somos a geração eleita, nós somos o povo escolhido. Então, é muito extraordinário esta afirmação da Bíblia. Uma segunda marca da igreja de Tessalônica, uma igreja que era seguramente a igreja de Deus, é que era uma igreja que dava testemunho. Testemunho é muito importante na vida da igreja. Quem é a igreja? Nós, né? Alguém disse assim, eu. Verdade, eu sou a igreja. A igreja de Deus deve dar testemunho. Porque o nosso testemunho, meus irmãos, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Nós podemos falar, nós podemos pregar, nós podemos anunciar, mas se nós não dermos testemunhos, nós não vamos parecer com a igreja de Deus. O que fazia aqueles crentes darem testemunho? Primeiro, porque eles olhavam para Jesus. A nossa visão como crente, como igreja, deve estar focada na pessoa de Jesus, a quem nós devemos imitar.
Paulo diz que os cristãos de Tessalônica imitavam a ele, Paulo, que era o pastor, que os conduzia a Cristo, e olhavam para Jesus. A Bíblia nos diz, e é o autor aos Hebreus que nos aconselha que nós devemos estar sempre olhando para Jesus, né? Diz que ele é o autor e o consumador de nossa fé. Há coisas que acontecem quando olhamos para Jesus. Quando você lê os evangelhos, por exemplo, você vê aquela experiência de de Pedro, né? E eu vou perguntar aqui para as mensageiras, o que aconteceu com Pedro quando Jesus está andando sobre as águas? O que ele fez? Hein? Ele ficou com medo, foi isso que ele ficou com medo, né? Ficou com medo mesmo, né? E depois que ele percebeu que era Jesus, o que foi que ele fez? Eu quero andar, quero ir encontrar com o Senhor. E o que aconteceu? Ele começou a andar ou não andou? Andou sobre as águas. Já pensou que coisa maravilhosa? Andar sobre as águas. Mas ele andou enquanto estava fazendo o quê? Olhando para Jesus. Quando ele olhou para as águas, para as ondas, ele afundou. Interessante que enquanto ele estava andando, as ondas não pararam de correr. As águas não pararam não para ele andar. Mas ele estava olhando para Jesus. Então a igreja que dá testemunho é uma igreja que olha para Jesus. Irmão, você e eu precisamos olhar para Jesus. Porque toda vez que a gente tirar os olhos de Jesus, nós vamos vacilar na fé. E essa é a razão porque muita gente vacila, muito crente vacila, porque deixa de olhar para Jesus. E nós somos desafiados como povo de Deus, como igreja do Senhor, a olhar para Jesus. E essa era uma marca da igreja de Tessalônica. Os crentes estavam olhando para Jesus. E porque estavam olhando para Jesus, eles estavam firmes, mesmo em meio às tribulações. Eu costumo dizer que ser crente, quando vai tudo bem, todo mundo pode ser. O difícil é ser crente quando vai tudo mal. O difícil é ser crente quando vem tribulação. E nessa hora que nós temos que provar, de fato, quem é aquele em quem nós confiamos. E o texto diz que os crentes de Tessalônica, eles ficaram firmes na tribulação. Vamos ler esse texto aí? Só os embaixadores vão ler agora. Só os embaixadores. Vamos lá, lê o texto aí. Não. Começa outra vez. Vamos lá, embaixadores. Leia como embaixador, pessoal. Vamos lá. Ficou bom, mensageiros? Mais ou menos, então vocês vão ler melhor do que eles. Vamos lá. Pode ler. Mensageiras. Muito bem. Então, a igreja de Tessalônica era uma igreja que dava testemunho. Eu pergunto, será que lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, pessoas podem olhar para você e dizer assim, olha, ele é um crente. Ou não. Tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Então, irmão, uma igreja de Deus, ela precisa dar testemunho. Eles se tornaram modelos de cristãos. A Bíblia diz que eles foram exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Quando as pessoas olhavam para os cristãos de Tessalônica, percebiam que alguma coisa havia acontecido. Isso que havia acontecido é que eles estavam com Jesus. E, finalmente, era uma igreja comprometida com o Senhor. O compromisso de todo crente é com o Senhor. Nós não estamos aqui como igreja para agradar a quem quer que seja.
Nós devemos estar comprometidos aqui com o Senhor. Nosso projeto, nosso propósito é agradar ao Senhor. Eles tinham, então, total confiança nesse Senhor. A Bíblia diz assim, vamos ler juntos? Porque vos sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, eram pessoas que tinham uma confiança muito grande na palavra de Deus. Olha, eu acho que jamais existiu uma igreja como a igreja de hoje, que tem tanta fartura da palavra de Deus. Houve um tempo atrás, quando era comum nas igrejas batistas, fazer-se uma leitura, vou usar uma expressão aqui que os mais antigos vão lembrar. Os pastores diziam assim, vamos fazer uma leitura responsiva. Os irmãos mais antigos lembram-se disso, né? E era tranquilo porque todo mundo lia, tinha só uma tradução. Uma versão, né? Hoje nós temos Bíblia da linguagem de hoje, temos Bíblia da mulher, temos Bíblia de várias versões. E às vezes quando a gente pede para o povo ler, fica até um pouco confuso. Hoje todo mundo pode ter uma Bíblia. Há pessoas que têm várias Bíblias. Nós conhecemos a Bíblia. Mas uma coisa é conhecer a Bíblia. Outra coisa é praticar a Bíblia. E a igreja de Deus é uma igreja que precisa conhecer a Bíblia e ter total confiança no que ela diz. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós não temos que discutir em relação à Bíblia. Hoje eu estava pela manhã, fui convidado para falar numa reunião de pastores sobre o pastor e a política. E peguei alguns textos da Bíblia que fala sobre a nossa atuação como ministro de Deus. Não há lugar na Bíblia para um pastor ser político. Não há lugar na Bíblia. Mas hoje nós temos muitos pastores políticos. Mas não há base na Bíblia para isso. E nós trabalhamos isso. Se alguém quer ser um político, depois de ser chamado para ser pastor, alguma coisa está errada. Ou Deus não chamou para ser pastor, ou Deus, na verdade, não importa o que ele pensa. É duro isso? É, mas é Bíblia. E nós não podemos fugir da palavra. Então, a igreja de Deus era uma igreja que prezava a Bíblia, a palavra, né? E por isso, eles tinham firmeza. Firmeza na igreja de Tessalônica era uma coisa extraordinária.